Olá pessoal, professor Rigueto na área para nós tratarmos agora da Lei 11.101 de 2005. A lei, na verdade, que trata do rito dos crimes de falência. Essa lei, na verdade, ela é trabalhada com o professor Everaldo, né, na parte de empresarial, e aborda, obviamente, tanto a parte administrativa, a parte de se fazer, né, de se pedir a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e a própria decretação da falência. E é uma lei até bastante contemporânea, se nós formos parar para pensar. Estamos falando de uma lei de 2005, que com toda essa novela do Covid, com toda essa novela da pandemia em si, nós vamos acabar encontrando situações muito peculiares de empresas pedindo recuperação extrajudicial, judicial ou a própria falência. O que eu vou abordar com vocês aqui? Tá? Quero que você tome nota, porque a metodologia que eu vou utilizar aqui é praticamente a mesma metodologia utilizada quando nós tratamos dos funcionários públicos e quando nós tratamos dos crimes contra a honra, por exemplo, né? Onde eu abordei os crimes e as penas e fui pincelando cada um deles até chegar no que realmente nos importa, que é a questão ligada ao rito processual. Então, olha só, do artigo 168 ao 178 da Lei 11.101 de 2005, nós encontramos os crimes de falência. Então, você vai encontrar, por exemplo, tá? Eu vou abordar algum deles ali e alguns deles eu vou pedir para você prestar atenção sempre. Preste atenção sempre nas penas. Nós temos no 168, fraude a credores, com pena de 3 a 6 anos, destaca a pena máxima 6 anos. Nós temos no 169, violação do sigilo empresarial, com pena de 2 a 4 anos. Nós temos no artigo 170, divulgação de informações falsas, 2 a 4 anos. 171, indução a erro, 2 a 4 anos. 172, favorecimento de credores, 2 a 5 anos. 173, desvio, ocultação ou apropriação de bens, 2 a 4 anos. Lembrem-se que, repito, não nos cabe nessa disciplina trabalhar com os crimes em espécie, né, com o cabimento do crime, o enquadramento do crime, sim, né, com o rito. Então eu estou pincelando os crimes aqui para que você observe as penas. Quer dizer, 168 a máxima é 6 anos, né? O 169 e o 170 a máxima e o 171 a máxima é 4 anos, o 172 agora a máxima é 5 anos, né? O 173, que é o desvio, ocultação ou apropriação de bens, volta a ser de 2 a 4 anos. 174, aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens, 2 a 4 anos. Né? Aqui nós tivemos o caso, inclusive, daquele juiz que usou os veículos do Eike Batista, né? Ele usou ilegalmente os bens. Habilitação ilegal de crédito, 175, 2 a 4 anos. Exercício ilegal da atividade, 1 a 4 anos. Violação de impedimento, que é o 177, 2 a 4 anos. E omissão de documentos contábeis obrigatórios, que é o 178, com pena de 1 a 2 anos. Espera aí, professor. Então vamos botar na ponta do lápis? Vamos lá. Nós temos 168, só vou falar a pena máxima, 6 anos. 169, 170, 171, 4 anos. 172, 5 anos. 173, 174 e 175 voltou a pena para 4 anos. 176 também é 4 anos, só mudou a pena mínima para 1. 177, 4 anos e 178, 2 anos. Se nós não conhecermos a lei, se nós não conhecermos os ritos processuais, a legislação em si, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Rigueto, tem pena máxima de até 2 anos? Se algum desses crimes tiver pena máxima de até 2 anos, o rito é o sumaríssimo. Lei 9.099. Então, se eu olhar do 168 ao 178, eu utilizaria somente o artigo 178 no rito sumaríssimo. Fechou? 178, rito sumaríssimo.
Tá, Rigueto, mas e do 168 ao 177? Cairia na segunda pergunta. Possui rito especial? Vamos imaginar que eu não saiba. Não, acho que não tem. Então eu cairia na terceira regra. Presta atenção no que eu estou falando. Cairia na terceira regra. Se a pena máxima é superior a 2 e inferior a 4, aplicaria-se o rito sumário. Para pensar. Inferior a 4, 6, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4 e 2. Quer dizer, 178 nós já resolvemos que é o rito sumaríssimo. Os demais têm todas as penas máximas iguais a 4 anos. Então elas não são superiores a 2 e inferiores a 4. Então, em tese, eu descarto o rito sumário. Eu aplicaria a todos os demais crimes o rito ordinário. Ó, se você não estiver estudando e for cair numa prova, a lei 11.101, rito da lei de falências, e você tiver assim, tá, sem olhar a lei, cavalo de viseira, sem avaliar a norma, você vai encontrar o 178 como rito sumaríssimo e todos os demais como rito ordinário, correto? Correto. Porém, se você ler o artigo 185 da lei de falências, 185 da lei de falências, 185 diz o seguinte: recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto nos artigos 531 a 540 do Código de Processo Penal. O que aconteceu? Excetuando-se o 178, que é do rito sumaríssimo, porque a pena máxima é de até 2 anos, quando eu passo para a segunda pergunta e faço, existe rito especial para o 168 até o 177? E a resposta é sim, existe rito especial. O legislador mandou aplicar o rito sumário a todos os demais crimes da lei de falência, mesmo, repito, volta para o meu comentário anterior, mesmo que as penas máximas sejam iguais ou superiores a 4 anos. Ou seja, eu não uso o rito ordinário. A lei do rito dos crimes contra a ordem tributária, a lei 11.101 dos crimes de falência, determina a aplicação do rito sumário aos demais crimes, com exceção do artigo 178. E aí, então, vou fazer uma abordagem geral aqui, de alguns artigos que eu entendo ser relevantes e eu quero que você preste atenção para a prova. Tá? São poucos, eu vou abordar nesse vídeo inteiro, porque a gente trata de um vídeo só sobre o rito dos crimes de falência. O artigo 179 fala assim: na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial, sócios, diretores, gerentes, administradores, conselheiros e administradores judiciais são tratados iguais ao devedor ou ao falido na medida de sua culpabilidade. É igual ao artigo 59 do Código Penal, né? Para as pessoas poderem entender um pouquinho do conteúdo dessa matéria, já que ainda não trabalharam em sala de aula, eu resumo assim, ó: uma recuperação extrajudicial é quando a minha empresa vai quebrar, eu monto uma planilha de como eu vou pagar os meus credores, homologo isso, e os credores todos concordam. Fiz uma recuperação extrajudicial. Uma recuperação judicial é quando o judiciário determina, muitas vezes um contador, um administrador judicial, que vai delimitar como que eu vou pagar os meus credores. Ele faz uma planilha orçamentária, congela as despesas, paga os credores e o juiz está determinando isso. E a falência é quando quebra a empresa em si. Tá? Só para a gente ter uma noção. Então não importa quem você é, vai responder na medida de sua culpabilidade. Artigo 181 diz assim, né? São efeitos da condenação por crimes previstos nessa lei, do 168 ao 78, inabilitação por exercício da atividade empresarial, impedimento por exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência de sociedades sujeitos a esta lei, impossibilidade de gerir empresa por mandato, por procuração ou gestão de negócios. Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, é pegadinha de concurso, devendo ser motivadamente declarados em sentença e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação criminal. Não esqueçam que um condenado por crime, ele, cumprida a pena dele, ele fica 5 anos no nome sujo, vamos colocar assim.
E nesse período de 5 anos, né, ele só vai passar de 5 anos, ele volta a ser primário. Mas quando passa 2 anos do cumprimento efetivo da pena, eu posso entrar com um negócio chamado reabilitação criminal, que nesse caso reestabeleceria os direitos de eu abrir uma empresa e assim por diante. Então, quem comete crimes de falência, falir, entrar numa recuperação judicial extrajudicial, são riscos da atividade do comércio. Isso não é crime. Mas quando você entra numa recuperação extrajudicial ou judicial, ou na falência, e aí então faz fraude a credores, faz fraude a quem está esperando receber, né, do valor, utiliza bens indevidos, frauda criando dívidas para tentar salvar patrimônio, aí você comete um crime e uma vez condenado, gera os efeitos do artigo 181, que se perduram pelo parágrafo 1º. 162. A prescrição dos crimes previstos nessa lei rege-se pelas regras do Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. A decretação da falência, no entanto, né, interrompe a prescrição cuja contagem tenha sido iniciada com a contagem da recuperação judicial ou homologação da recuperação extrajudicial. Então, se você fez uma recuperação extra ou judicial, não conseguiu cumprir lá, interrompeu o prazo prescricional. Ela interrompe, começa a contar de novo o prazo prescricional do crime com a decretação da falência. Depois, artigo 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal prevista, né, por crimes previstos nessa lei. É uma exceção às regras de competência, óbvio que cai na prova. Por mais que eu tenha cometido um crime em Santa Catarina, mas a minha homologação da recuperação, a minha concessão da recuperação judicial ou até a falência foi decretada em São Paulo, por mais que o crime tenha ocorrido aqui, a competência do juiz criminal da falência lá, certo, da onde foi decretada a falência em si. 184. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, fechou? Decorrido o prazo a que se refere o artigo 187, parágrafo 1º, sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública no prazo decadencial de 6 meses. 185 nós já vimos, recebida a denúncia ou a queixa, então segue-se o rito sumário. 186 fala que no relatório o administrador judicial apresentará ao juiz da falência a exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor antes e depois da sentença e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a falência ou delitos conexos a esse. Então existe um relatório, quando você está nessa fase, é bem invasivo, porque vem um administrador dentro da tua empresa, vem coordenar as despesas que você não conseguiu coordenar, é bem puxado esse link em si. Tá? E finalizando, né, as disposições que eu queria trazer para vocês é de que, intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nessa lei, promoverá imediatamente a competente ação penal, né? Ou, se entender necessário, registrará a abertura do inquérito, e o prazo para oferecimento da denúncia é igual ao prazo do CPP, 5 dias réu solto, 15 dias 5 dias réu preso, 15 dias réu solto, e o parágrafo 2º diz que, caso não seja feito, obviamente, né, em qualquer fase do processual, surgindo indícios da prática do crime previsto nessa lei, o juiz da falência ou da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público. Então, a lógica aqui, que eu estou dizendo para vocês, tratando dos principais artigos, apenas para que a gente tenha uma noção de como funciona, né, o rito da Lei 11.101 de 2005, com diversas pegadinhas que vão ter na prova. Então, fique atento, 11.101, uma lei especial com um rito especial, diferente dos crimes contra a ordem tributária que nós vimos agora há pouco, né? E que ficou uma pergunta para a nossa aula do Blackbird. Bons estudos a todos e até a nossa próxima lei. Valeu?